Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia! Prazer em revê-los. Estamos aqui com mais uma edição do Camisa 8 na tela da TV Cidade. Chegou aquele momento certo, aquele momento ideal, perfeito de você ficar por dentro das notícias, tudo que está rolando no mundo esportivo. Enquanto a bola rolava lá no Mundial de Clubes da FIFA, os times da Série A aproveitaram esse período sem jogos aqui no Brasil para movimentar o mercado da bola. E aí, será que seu time do coração apresentou algum reforço? Bora saber agora. Felipe Coutinho fica no Vasco depois que o Aston Villa anunciou a rescisão de contrato. Coutinho vai usar a camisa 10 e o contrato vai valer até a metade de 2026. O Flamengo oficializou a saída do volante Gerson. O clube disse que houve um pedido de demissão e rescisão unilateral. Isso porque o Zenit da Rússia pagou uma multa equivalente a 160 milhões de reais para ter o jogador no elenco. O Santos apresentou o William Arão. O volante de 33 anos firmou contrato até o fim de 2026, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. O Internacional apresentou o lateral direito Alan Benítez, de 31 anos, no estádio Beira-Rio. O paraguaio, que já treina com o Grupo Colorado, afirmou que não precisará de tempo para se adaptar e que está pronto para ajudar o time no Campeonato Brasileiro. Segui aqui com o mercado da bola, porque depois de apresentar o volante William Arão, o Santos anunciou essa semana o seu segundo reforço. É o lateral Igor Vinícius. Ele fica no Peixe até junho de 2028. Igor Vinícius é o segundo reforço do Santos nessa janela do meio do ano. O lateral assinou o contrato até junho de 2028. Me sinto pronto e a partir do momento que você veste uma camisa como a do Santos, você sempre vai estar pressionado, né? Em todos os momentos. É um clube que historicamente briga por títulos. O Santos segue no mercado em busca de mais reforços. Um nome que agrada a diretoria é de outro lateral direito, Mike, que está em final de contrato com o Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Santos se enfrentariam na volta do Brasileirão, mas a partida foi adiada por causa da participação do Verdão no Mundial de Clubes. A nova data do confronto ainda não foi divulgada. Ó, meu amigo, o mercado da bola também movimentando os treinadores. O veterano Fábio Carille é o novo técnico do Vitória. Ele vai assumir a vaga no lugar de Thiago Carpini, que foi demitido depois de 1 ano e 2 meses. Carpini não resistiu à eliminação para o Confiança de Sergipe na fase de quartas de final da Copa do Nordeste. O clube baiano anunciou a demissão com um agradecimento ao trabalho feito no clube. O treinador foi o 11º técnico demitido desde o início do Brasileirão Série A 2025. E o Palmeiras, que perdeu o Estevão, que ele agora vai definitivamente para o Chelsea, lá da Inglaterra, mas anunciou a contratação de um outro atacante. É o paraguaio Ramon Sosa, que também veio do futebol inglês. Sosa estava no Nottingham Forest, lá da primeira divisão inglesa, e assinou contrato até 2030 com o Verdão. Ele tem 25 anos e gosta de atuar pelos lados do campo, ali pelo lado esquerdo do ataque. Sosa foi mais um investimento milionário do Palmeiras, um custo total de 90 milhões de reais. Com a contratação do paraguaio, o clube chegou ao limite de estrangeiros permitidos no elenco. Pausa aqui no Camisa 8, um breakzinho rápido, mas na volta tem as notícias do Clássico Rei, que é hoje, e muito mais do futebol. É rapidinho, até já. De volta com a sequência aqui do Camisa 8, agora o nosso papo é futebol. Eu trouxe aqui uma ajuda, e uma ajuda de qualidade. Hilton Oliveira, comentarista aqui do Grupo Cidade de Comunicação, trabalha lá na rádio AM 860, cobre o futebol, cobre Ceará, Fortaleza, enfim, cobre só tudo, conhece muito. Hilton, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Camisa 8. Rapaz, antes da gente falar de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, a gente viu aí uma movimentação importante no mercado da bola. Os grandes do futebol nacional estão se movimentando aí nesse período de paralisação. Nesse último dia 10 já abriu a janela de transferência, uma movimentação interessante. O que você achou aí do que você viu do mercado da bola nesse período que não tivemos futebol aqui no país? Bom dia, cara. Bom dia, meu querido LHP. Prazer mais uma vez estar nesse programa que é líder da audiência aos domingos, abraçar o nosso telespectador. O mercado da bola tem que se movimentar, se faz necessário, né? A gente viu algumas equipes que apresentaram um futebol bem abaixo daquilo que era esperado,
somente o Santos, né, que fez alguns investimentos, trouxe o Neymar aqui, nós inclusive falamos aqui à época que se ele voltasse a jogar aquele futebol seria interessante para a equipe santista, coisa que não aconteceu, né, não respondeu positivamente e está se movimentando. O que a gente observa é que trazem muitos jogadores já encaminhando aí para o fim de carreira, encerrando seu ciclo, né? E de uma certa forma a gente se chateia porque não se valoriza a base dos clubes, a gente percebe isso e talvez aí que esteja o declínio daquele futebol da plástica, do futebol de qualidade, porque o que se vê hoje é jogadores quando estão no fim de carreira vindo ao Brasil para fazer aquele ajuste financeiro, entre aspas, que dá até para a gente rir, né? Mas que não acrescenta nada de positivo para os clubes, essa é que é a grande verdade. A gente está vendo o Internacional se movimentar, a gente viu aí o Flamengo que está perdendo um jogador, mas que tem já um elenco robusto, Botafogo também se movimentando, trocando treinador e trazendo jogadores, ou seja, aquela rapaziada, aqueles times que a gente viu que não estavam bem na primeira metade, né, nas primeiras 12 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é que agora esse pessoal venha com força total. Olhando aqui para Ceará e Fortaleza, os nossos times têm que tomar muito cuidado, Hilton. Sem dúvida, esse Mundial de Clubes foi muito importante, né, para a gente avaliar os 4 times brasileiros que fizeram boas apresentações. Perfeito. Né, e o Fluminense, desde a estreia, eu vi que tinha um plano tático melhor. Tanto é que foi mais longe, né? O Renato, dentro das suas limitações financeiras em relação ao Flamengo, Palmeiras, sobretudo, e Botafogo, né? Conseguiu mostrar o melhor futebol, ficando aí entre os 4 melhores do mundo. Isso aí foi um fato positivo. E vem forte para o Campeonato Brasileiro. Aquelas equipes que estão em situações um pouco mais delicadas, digamos assim, e que tem bala na agulha, vai se reforçar. Agora, pegando esse teu gancho, o Sport, que tem bala na agulha, tá lá embaixo na Série A do Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Nordeste. Treinador novo, mandou 10 para fora, contratou 3. Esse tipo de equipe, Vitória, que também foi eliminado, já dá um indicativo de que esse pessoal precisa correr contra o tempo, então. Que aí é complicado. Por exemplo, o Vitória repete o erro de quando o Condé, né? Não deram os jogadores qualificados para que ele pudesse fazer um grande trabalho. O Carpini, que salvou Vitória, né? Do rebaixamento e ano organizou passado. A equipe ali dentro das limitações. Já perdeu a cabeça por causa de uma eliminação, Pois né, é, e é o treinador paga o pato, né? A gente viu o jogo, né, contra o Sport, a gente viu um time que até teve maior volume de jogo, mas carece de qualidade, reformulou o elenco, vai precisar de tempo para que o Daniel Paulista, né, possa encaixar a sua equipe. Perfeito. Né? Precisa de tempo. Né? E o torcedor vai suportar, a pressão foi enorme, o estádio completamente lotado, o Ceará não fez um bom jogo, né? Mas conseguiu sofrer e na cobrança de pênaltis conseguiu ser mais eficiente. Para mim, o maior nome do jogo foi Bruno Ferreira, inquestionavelmente, principalmente o primeiro tempo, perfeito. O Ceará não se achou no primeiro tempo, sofreu muito jogando atrás, recuado em demasia. A vantagem do Condé, LHP, é que ele mantém o time base, né? Aquele time que a gente já sabe, o torcedor do Ceará sabe qual a escalação. E aí vem um tal do entrosamento, que é uma palavra que a gente já ouve muito no futebol brasileiro, mas que hoje, por exemplo, pegando como gancho o Fortaleza, que ele não tem uma base, que o Vojvoda não gosta, ele gosta de movimentar o time. Dessa rotatividade. Então você tem uma dificuldade maior de ter um entrosamento entre aquele time, entre aspas, titular ou o ideal que você imagina. E essa definição do time titular é um ingrediente importante dentro do contexto de futebol, né? A gente viu ontem que algumas peças não funcionaram. Aliás, o primeiro tempo, para mim, que se destacou foi Bruno Ferreira. Até o Dieguinho, que tem sido o jogador, para mim, mais eficiente desse primeiro semestre, não estava bem. Aí tem a questão da volta, aquele que a gente costuma dizer, a parada vai ser benéfica em que aspecto? O Fortaleza foi positivo porque a cobrança era muito grande, vinha de resultados negativos e que estavam incomodando. A campanha do Fortaleza é horrível na temporada, né? Isso aí tem que ser dito e o torcedor do Fortaleza é consciente disso. Agora, está fazendo as contratações e a gente espera. Contratar de forma pontual é trazer jogadores qualificados. Não adianta trazer reforço, entre aspas, para agregar, somar. Fortaleza precisa de contratações para entrar em campo, assumir a titularidade. Ponto positivo, Matheus Pereira estreou bem fazendo um golaço. Aí já, né? Trouxe José Herrera, que aí a gente vai ver ele atuando no Campeonato Brasileiro, e o Adam Bareiro, que vai também estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. São 3, a gente já viu que tem potencial, e 2 que, para mim, é interrogação.
São Claro. apostas, porque a gente não vê atuar com tanta... no dia a dia, a gente não acompanha o campeonato argentino, a gente não está por dentro, Isso. né? Não acompanha como a gente acompanha aqui. De forma mais De efetiva, forma mais né? efetiva, exatamente. Então a gente tem que aguardar ainda como é que esse pessoal vem. Eu vou pedir uma pausa aqui para você no nosso papo, porque é o seguinte... Ontem a bola voltou a rolar na Série A do Campeonato Brasileiro, tá certo? Com a realização de 4 jogos. Foi a abertura da 13ª rodada. Hoje, mais 3 partidas vão dar sequência a essa rodada de número 13. 7 horas da noite, vamos ter Corinthians e Bragantino lá no estádio Neoquímica Arena em São Paulo. Já às 8h30 da noite, o Cruzeiro pega o Grêmio lá no Mineirão, em BH. E no mesmo horário, aqui na Arena Castelão, vamos ter aí o nosso maior clássico. Fortaleza e Ceará na elite do Campeonato Brasileiro. E em plena segunda-feira, amanhã, vamos ter um confronto isolado entre Juventude e Sport, às 8 horas da noite, lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Os confrontos entre Santos e Palmeiras, além de Mirassol e Fluminense, válidos por essa 13ª rodada da Série A, ainda não tiveram as datas nem os locais e muito menos os horários definidos aí pela CBF. Hilton, a gente está vendo uma 13ª rodada desmembrada, a gente ainda vai ver aí o complemento dessa rodada, mas já dá para a gente ter um termômetro. Chegando na rodada 13, a gente já tem 1/3 do campeonato andando, visando aí o que vai vir para frente. O que você imagina da pessoa que está lá de baixo? Vai conseguir subir ou o pessoal que está lá em cima vai conseguir se manter? Como é que você imagina um pouquinho dessa gangorra visando já o que você já viu ali para trás dessa Série A? Só lembrando que o Ceará falta um jogo dele. Segunda rodada com o Fluminense, que vem pesado. Muito pesado. Que vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande teste. Para mim, não. Porque ainda muito eu estou dizendo que o Ceará precisa contratar de forma pontual. Jogadores para entrar em campo e serem titulares. Eu sempre digo isso. Agora, é verdade que essa rodada, a partir agora de domingo, começa com o nosso clássico reggae, que é a nossa melhor mercadoria, e aí ninguém pode prognosticar, a gente seria leviano, apesar do Ceará estar no melhor momento, mas não existe favoritismo, né? Não existe protagonismo de forma pré-anunciado. O Fortaleza já mostrou uma postura diferente dentro de campo, incomodou o Bahia em alguns momentos. Teve a infelicidade do gol que o frango do João Ricardo. Exatamente, mas aquele pênalti ali, tudo bem, houve o toque, mas ali foi meio mandrake. Será que se fosse o contrário, daria? Mas, eu vou te falar uma coisa, Ailton Oliveira. Ao longo dessa semana que passou, eu escrevi um comentário no Jornal da Cidade, na minha coluna do Camisa 8. Eu achei o Martínez, ele foi imprudente, porque ele deixou no lance, quando ele pisa no pé do Gilberto, ele deixa a margem para interpretação. E aí o árbitro interpretou como falta dentro da área pênalti. A gente acompanhou como é que o europeu utiliza o VAR. Né? Aqui, quando o VAR chama para o ato, o ato vai e marca. E muda de opinião. Quando o ato não marca dentro de campo, o VAR chama, influencia. Na minha opinião, eu não gosto de achismo, tem que deixar o árbitro tomar as decisões. Porque o bandeirinha hoje praticamente são inexistantes. Figurativo, porque na Europa você viu até que ele tem um ponto que diz, está impedimento, levanta a bandeira, né? Só que aí nesse Mundial de Clubes a gente viu que o impedimento é automático. Quer dizer, praticamente anula até a presença do bandeirinha. Não precisa. Né? E o árbitro precisa ter mais esse poder. Esse árbitro capitão de Fortaleza sempre fez lambanças, né? Ele marcou um pênalti. Antônio Dipp. Ainda bem que o VAR ontem interferiu positivamente. Mas o que eu falo é que no clássico de domingo, que é importante aqui pra gente, né, do nosso estado, que vai determinar ao Fortaleza até que ponto o Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste. Se perder do Ceará, aí aqueles terroristas de plantão vão começar a fazer pressão diante do Vojvoda, em cima do Vojvoda. Então vamos fazer o seguinte, segura aí nessa pausa que a gente já está entrando aqui no nosso Baião de 2, tem boletim direto lá de Porangabuçu com o meu parceiro, repórter da Rádio Cidade 860, Júlio Marquezini. Ele vai nos atualizar de tudo do Ceará. Nesse meio de semana, avançou na Copa do Nordeste, eliminou o Sport. E hoje tem o Clássico Rei contra o Fortaleza lá no Castelão. Solta aí o Júlio Marquezini, meu diretor. Alô, amigos do Camisa 8. Alô, parceiro. Um bom domingo para todo mundo. O time do Ceará na última quarta-feira, jogando pelas quartas de final da Copa do Nordeste, eliminou a equipe do Sport. No tempo normal foi 0-0. Eliminou o time pernambucano nas cobranças da marca do pênalti, 4-2 para o Ceará. Agora o time alvinegro vai pegar o Bahia pela semifinal da competição. A data e horário ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol.
por conta do Bahia ter a melhor campanha, vai jogar lá na Arena Fonte Nova pela esta fase, né, que será a semifinal, contra o time alvinegro. O pensamento do Ceará agora, a retomada do time no Campeonato Brasileiro da Série A, em busca da reabilitação. A última partida do Ceará foi a derrota para a equipe do Botafogo, 3-2, o jogo contra o Fortaleza logo mais na Arena Castelão, às 20h30. O mando de campo será do Fortaleza Esporte Clube. A torcida do Ceará terá direito a 4 setores: inferior norte, superior central, inferior central. O time do Ceará neste sábado, Léo Condé, encerrou a preparação visando esta partida. Acreditamos que ele, o treinador Léo Condé, deverá repetir a equipe que iniciou o jogo contra o Sport na última quarta-feira para enfrentar a equipe do Fortaleza. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro da Série A. O time alvinegro não jogou contra o Fluminense pela 12ª rodada da competição. O provável time: o jogador goleiro Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, o jogador Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, o ataque com Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Júnior Marquezine com os destaques do Ceará para o programa Camisa 8. Obrigado, Marquezine. Valeu, meu irmão. Tá aí, Wilton. A gente ouvindo o nosso repórter setorista lá da Rádio Cidade AM860, o Júnior Marquezine, trazendo as informações. Cara, o Ceará vem com uma base, já tá, entre aspas, vamos dizer assim, um time pronto, diferentemente do Fortaleza, que vem ali se ajustando ainda para poder dar uma volta por cima na Série A. O peso desse clássico rei de hoje para as duas equipes, Wilton? Primeiro, falando mais pelo lado do Ceará, já a gente fala do Fortaleza. O Ceará entra motivado, né? Porque aquilo que não é a classificação na Copa do Nordeste motiva o grupo que estava parado há quase 30 dias sem jogar. Perfeito. E entra grana, coisa que o João Paulo adora, né? Eu tomara que ele transforme esse dinheiro. Entrou um Pix, pelo menos, a CBF prometeu um Pix de R$770 mil, quase que é o 800 valor, mil, quase 800 que é o mil. valor da premiação nessa fase. Que precisa, o Ceará precisa porque tem cota bem menor do que o Fortaleza. Perfeito. Né? É um time que o Condé mantém aquela base, que é bacana, a sua Zena ele tem em mente. O Ceará, algumas pessoas dizem que o Ceará é um time previsível, né? Que ele faz praticamente as mesmas substituições. Eu acho que ele tem que também, assim como se cobra do Vojvoda, ele tem que também se reinventar. Reinventar de que forma, Hilton? De fazer uma leitura mais correta, não demorar tanto para ter uma atitude de fazer substituições que às vezes se faz necessárias. Mudar o rumo daquilo que está vendo. Mudar o rumo, porque quando você tem um jogador a nível do Mug, que não foi bem contra o Sport, a gente sabe que não tem condição física para aguentar o ritmo para 2 tempos, ele deixou muito a desejar. E é esse homem que dita o ritmo da partida, que acelera ou desacelera. Então precisa mudar. O Ceará tem que entrar com uma atitude melhor diante do Sport, que vai jogar com o Fortaleza. Então, pelo que você está dizendo nas entrelinhas, hoje, talvez um favoritismo de 51% para o Ceará e 49% para o Fortaleza? Pronto, é uma leve vantagem em função de você entrar mais motivado, em função, sobretudo, dessa classificação na Copa do Nordeste. Já está entre os 4 maiores da região. Perfeitamente, gostei dessa visão do Wilton. Mas será que o Fortaleza, como é que o Fortaleza vem para o Clássico Rei de hoje? Quem vai nos atualizar de tudo é o nosso repórter que acompanha o dia a dia do Tricolor de Aço, é o Océlio Pereira, e ele está chegando agora aqui no Camisa 8. Solta aí o garotinho, por favor. Alô, você, torcedor do futebol do Nordeste do Brasil, de modo especial, torcedor tricolor. Fortaleza voltará a atuar pelo Brasileirão neste domingo pela 13ª rodada. Até agora, o Fortaleza realizou 12 jogos, tem apenas 10 pontos, está na zona de rebaixamento. Fortaleza que foi eliminado pela Copa do Nordeste, perdendo para o Bahia, 2-1, com uma estreia de um jogador até então, o torcedor não tinha tido a oportunidade de vê-lo em ação. Jogador que chegou para o Fortaleza, o Matheus Pereira. Depois teve um outro jogador também, Rodrigo, que entrou no decorrer da partida, mas ainda não deu para fazer uma avaliação total. 2 novos jogadores estão no Parque dos Campeonatos. O Herrera, que é atacante, pode jogar pela direita como também pela esquerda, e o Adam Bareiro, paraguaio, também contratado pela direção do Fortaleza.
esperando o torcedor que eles estejam regularizados e possam atuar no jogo deste domingo contra o Alvinegro pela 13ª rodada. A direção ainda trabalha para trazer novos reforços e dar uma qualidade maior, uma condição técnica, qualidade e quantidade ao técnico leonino para que o Fortaleza volte a ser um time vencedor. Começando neste domingo contra o Ceará no Castelão. Torcedor do Fortaleza deverá comparecer numa escala realmente importante, mesmo porque o Fortaleza só tem agora, dentro do campeonato da temporada, o Campeonato Brasileiro e ainda a Libertadores, que é o Vélez, time argentino, que será o próximo adversário do Fortaleza, mas somente no mês de agosto. Com detalhes do Fortaleza, Océlio Pereira para o Camisa 8. Tá aí as informações com Océlio Pereira do Fortaleza. Hilton Oliveira, meu amigo. Fortaleza, pelo que a gente viu então aí no boletim do Océlio Pereira, vem precisando do resultado. Vem de uma eliminação no meio de semana para o Bahia e precisa mostrar serviço agora na Série A do Campeonato Brasileiro, porque abre a zona de rebaixamento, é o 17º colocado. Muita pressão para cima do Vojvoda e dos seus jogadores, cara? Sem dúvida, a expectativa ontem era que ele tivesse apresentado um futebol bem melhor diante do Bahia, né? Um segundo tempo já foi um time diferente, incomodou também a equipe baiana, né, do Rogério Ceni, que é bem conhecido aqui do nosso futebol. Contratações estão chegando, o Vojvoda, a gente sabe que ele é capaz de pegar aquele elenco que tem muita qualidade ainda. Se você for analisar friamente, o elenco do Fortaleza, para mim, ainda é mais qualificado do Ceará, né? Precisa remotivar, o cara que está com o seu salário não precisa de motivação, ele precisa sim de desempenhar aquilo que ele tem capacidade em termos táticos e técnicos, né? A gente sabe do potencial de cada um. E a performance em campo. Não adianta eu ficar falando aqui, porque time no papel não entra em campo. Currículo não entra em campo. Então você precisa efetivamente mostrar um bom futebol. E lógico que não tem nada melhor, LHP, eu já acompanho o futebol há muito tempo, do que um clássico. Aquele time que está em declínio ou que está passando por uma fase ruim, ele tem tudo para se reerguer. E aquele time que tá ganhando, ele quer manter o tabu. Já há um tabu entre Vojvoda e Condé. O Condé está na frente. Isso deve estar incomodando o Vojvoda, não só pelo esse tabu, mas principalmente pelo mau momento do Fortaleza. Então são ingredientes que esses treinadores vão trabalhar, quebrar esses hoje à tarde, eles quebraram esses 2-3 dias para buscar a melhor formação, a melhor forma de entrar em campo, principalmente estudou os adversários, se é que tem muito para estudar, porque já se conhece, né? Então já diminui mais, mas tem que ser cirúrgico na hora de montar a sua onzena titular, entrar em campo e buscar esse resultado que, sem dúvida, não é importante para ambos. E não tenho a menor dúvida que o Clássico Rei de hoje à noite vai ser muito, mas muito bom, todo mundo vai acompanhar. Agora, meu querido, é o seguinte, pausa aqui na nossa resenha, Ailton, que a gente vai acompanhar o seguinte, ó. Ceará e Fortaleza voltam a campo hoje para o primeiro Clássico Rei do Campeonato Brasileiro 2025. E como é que está a expectativa dos torcedores? Será que ela está grande? Eu não tenho a menor dúvida que está grande para esse duelo caseiro na elite nacional. Uma família toda em duas cores, preto e branco. Um amor que atravessou gerações. Esse fanatismo surgiu do meu bisavô. Meu bisavô foi o fundador da primeira torcida organizada do Ceará, a Moreninha, na época, muito tempo atrás, né? E da minha avó muito fanática. Esse fanatismo passou pro neto e eu sou muito fanático, sou louco, sou sócio, vou pra todo jogo. Cresci com o Ceará e a gente continua nessa paixão. Então é muito valoroso pra gente curtir esses momentos em família. Eu considero que é um dos momentos mais especiais que eu tenho com meu irmão, que é assistir os jogos, que é ir aos jogos e vibrar, né? Só quem gosta do futebol sabe a energia que isso emana e transcende e é sensacional. Vitor, um dos mais novos da família, sabe, não poderia nascer e ser torcedor de outro clube. Deus me livre de torcer pro rival, né? Um aqui ia acabar comigo, minha família todinha, não sei nem o que fazer comigo. Já na casa da Cris, o amor tem outras cores, vermelho, azul e branco. O amor pelo Fortaleza é tão forte que já rendeu até casamento. E muitas histórias para contar. Meu pai é Fortaleza, então já tive o incentivo aí do pai, né, desde criança, a gostar do Fortaleza. E não somos torcedores modinha, a gente abraça mesmo, isso é uma história de família, de infância mesmo, aquele amor que tem pelo time, não importa onde ele esteja, a gente sempre vai amá-lo. E esse amor que a gente passa, né, para os nossos filhos, eu lembro que antes de eu casar, eu dizia, olha, eu não posso casar com um
torcedor do Ceará, não tem como. A minha mãe me influenciou a torcer desde pequena, Fortaleza me mostrou, né? E desde lá eu descobri que é o meu amor, meu time, assim, que eu amo do coração. O Ceará é o 12º colocado na tabela e vem sendo favorito em jogos dentro do Castelão. Já o Fortaleza vive uma péssima fase e amarga a 18ª colocação dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Durante as pausas dos jogos, as duas equipes tiveram tempo suficiente, tanto para descansar quanto para rever os erros dentro de campo. Mesmo com as atuações e campanhas bem diferentes dentro do Campeonato Brasileiro, Clássico Rei é sempre diferente. Ceará e Fortaleza entram em campo com um único objetivo: vencer dentro do Castelão. E se depender da energia das torcidas, o clássico já começou. Tenho certeza que esse Clássico Rei vai ser, assim, um divisor de águas. Então vai ser vou botar aqui um 2-0 pro Lion. Vamos confiante. Vai ser bem acirrado, eu acho que um 2-1. Eu acho que o Ceará também vai com tudo, mas a gente vai mais ainda. Domingo é os 30% mais barulhento do mundo. 3-1, Vozão. 2-1, Vozão. 2-0, Vozão. Eu digo que vai ser 2-1 também. É o Lion! Olha, meu amigo, vai ser bom demais. Hoje tem Clássico Rei na Arena Castelão. Hilton, obrigado aí pela sua resenha, obrigado pelo seu tempo. Portas abertas do Camisa 8, tá certo? Vai trabalhar mais tarde na rádio, cobrir alguma coisa, tá de folga, o jogo tranquilo, mas vai assistir o Clássico Rei hoje? Com certeza absoluta. Antenadíssimo de tudo. Para ver as movimentações táticas, como é que vai funcionar a cabeça de Vojvoda e também do Léo Condé. Bacana aí os torcedores, né? E é isso que é legal, porque o Clássico já começa na arquibancada. E é bacana a gente ver essa euforia, né? Mas dentro de campo a coisa muda, né? Espero que tenhamos um grande jogo de futebol, mas principalmente que o torcedor saiba valorizar a vitória do seu adversário. Muito obrigado, um prazer imenso estar participando desse Camisa 8. Estou sempre à sua disposição, meu irmão. Tamo junto e misturado. Juntos e misturados sempre e óbvio, às 14 horas, o programa Bola Nossa, a gente vai falar tudo hoje, sobre domingo, o clássico aqui na cidade então, de meu irmão, M860 na Bola Nossa. Quando você estiver aí depois do almoço, tá na redinha, bota lá na Rádio Cidade M860, vai começar o programa aqui do meu parceiro Hilton Oliveira e você vai ouvindo a resenha. Às 8h30 tem Clássico Rei. Você, claro, vai ouvir aqui no Grupo Cidade de Comunicação, tanto na Rádio Cidade M860, quanto também na Rádio Jovem Pan News, na FM 92,9. Meu amigo, Camisa 8 tá chegando ao fim, mas não se esqueça que tem Camisa 8 em tudo quanto é lugar. Estamos lá no nosso portal, ó, gcmais.com.br/camisa8, lá na Jovem Pan News, e também tem o nosso Instagram, @camisa8.oficial. Bom domingo para todo mundo. Valeu. Bom domingo. Um abraço. Um abraço. Valeu, HP. Até mais, galera. Valeu. Até a próxima.